Saudação de graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é: o cristão deve guardar o sábado? Esse é o nosso quadro, Nada Além das Escrituras. Vamos lá. Primeiramente, é necessário nós entendermos que o cristão ele não tem caminho próprio. O cristão é um discípulo guiado pelo seu mestre. E Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, do verso 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Então nós entendemos que o cristão ele é um imitador do seu Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu isso em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1. Ele disse o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo João também escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, do verso 6, o seguinte: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, para sabermos se devemos ou não guardar o sábado, precisamos acompanhar o testemunho vivo da vida do Senhor Jesus. Segue conosco no livro de João, capítulo 5, verso 5 até o verso 18. Amém, vamos lá. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não pequem mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, através dessa passagem que nos foi lida, eu gostaria de fazer algumas observações. Venha comigo. Aqui no versículo 8, observe que a ideia de carregar a cama no dia de sábado não partiu do homem curado, e sim do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 9, veja que o evangelista João faz uma observação que aquele dia era um dia de sábado. Por que João fez essa observação? Porque o mesmo era judeu e sabia que, segundo a lei, não era lícito levar a cama no sábado. E isso foi confirmado pelos judeus depois aí abaixo, no verso 10. Observe aqui no capítulo 17 que o próprio Jesus está falando que o mesmo trabalhou no sábado, enquanto também o Pai. Ou seja, até o Pai, que no princípio descansou no sétimo dia, estava naquele sábado trabalhando juntamente com seu Filho Jesus Cristo. Aí alguém pode argumentar que curar é fazer o bem e não trabalhar.
Porém, tanto para Jesus era trabalho, pois o mesmo deu esse testemunho. Como também você pode ver em Lucas capítulo 13, do verso 14, o príncipe da sinagoga considera a cura como um trabalho, pois naquele sábado foi curada uma mulher que havia 18 anos enferma, e o mesmo se irou porque Jesus curava em um sábado. Então, o próprio Jesus deu testemunho que tanto ele quanto o Pai trabalham no dia de sábado. Aqui no versículo 18, o próprio evangelista João, sendo ele um discípulo de Jesus, escreveu que uma das causas que os judeus buscavam matar Jesus era porque o mesmo quebrantava o sábado. Observe a palavra que o mesmo não escreveu quebrou como uma única vez, e sim quebrantava. Ou seja, Jesus não tinha zelo em guardar o sábado, pois nenhum dos 4 evangelhos você encontra um sábado Jesus descansando. Amém? Seguiremos pela escritura no livro de Marcos, capítulo 2, verso 23 até o verso 21. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espiga. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: Nunca leste o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Queridos irmãos que me acompanham, também gostaria de fazer algumas observações nesse texto que acabamos de ouvir. Aqui no versículo 23, observe o seguinte: os discípulos de Jesus começam a colher espiga e fizeram isso tranquilamente, sem ter nenhum constrangimento entre si. Nenhum deles atentou perguntar a Jesus se era lícito ou não fazer aquela colheita no sábado. Por que os mesmos não se atentaram a isso? A resposta é simples. Eles andavam com Jesus e nunca viu Jesus deixar de fazer alguma coisa porque se tratava de ser um dia de sábado. Aqui no versículo 24, veja que os fariseus questionam a Jesus em relação aos seus discípulos que estavam fazendo a colheita, a qual não era lícita no dia de sábado. No verso 25 e no verso 26, veja que Jesus ele justifica os seus discípulos falando da misericórdia de Deus para com Davi e para com seus homens. Assim ficando claro que os que estão em Cristo Jesus são justificados quanto ao quebrar ou não o sábado. Aleluia. Louvo a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, do verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Romanos capítulo 8, do verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Veja aqui no versículo 27, Jesus respondendo aos fariseus que o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, um homem é livre no sábado, se ele quiser descansar ou não. Seguindo aqui o versículo 28, Jesus se apresentou sendo ele o Senhor do sábado. Ou seja, ele tem autoridade sobre o dia de sábado. Então, meus queridos irmãos, será que Jesus pecou porque curou muitos enfermos no dia de sábado? Será que Jesus pecou ao mandar aquele homem tomar sua cama e andar em pleno dia de sábado? Será que Jesus pecou em falar que tanto ele quanto o Pai estava trabalhando no sábado? Será que Jesus pecou ao justificar os seus discípulos, o qual estava colhendo espiga no dia de sábado? Descansa seu coração. A palavra ela dá um testemunho sobre Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 22, diz o seguinte: e ele nenhum pecado cometeu,
nem engano algum foi encontrado em sua boca. Se o apóstolo Paulo, sendo ele considerado o apóstolo dos gentios, fosse nos escrever em relação a esse assunto, o que ele nos escreveria? Certamente o que escreveu aos Romanos e aos Colossenses. Vem junto comigo, Romanos, capítulo 14, verso 5. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Colossenses, capítulo 2, verso 8, depois nós vamos para o verso 16 e 17. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Lembrando que nas cartas apostólicas não encontramos nenhuma recomendação em guardarmos o sábado. Devemos ou não guardar o sábado? Como nos foi lido em Romanos, né? Cada um esteja seguro no seu próprio ânimo. Aqueles que querem guardar o sábado, guarda e guarda para o Senhor. Aqueles que julgam iguais todos os dias, que guardem então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Seja livre, porque do Senhor para o Senhor são todas as coisas e todos os dias são dias do Senhor. Amém? Seja livre em Cristo Jesus. Espero ter te ajudado nesse estudo. Nesse momento eu quero orar por você. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo a Ti que continue abençoando todos que nos acompanham, Senhor. Meu Deus, que sejam todos guardados por Tua misericórdia e estejam todos firmes até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Força total. Ficamos por aqui. Forte abraço.